foi o primeiro livro que eu tive contato, né? Quando eu ganhei minha Bíblia da minha irmã, ela me orientou que eu começasse por Romanos, que realmente para mim foi uma leitura bem difícil, mas assim, Deus falou poderosamente comigo em Romanos, e especialmente em Romanos 8. Amém? Amém, né, igreja? Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Poderoso esse versículo, né? E realmente, a minha vida toda eu sempre ouvi esse versículo, mas eu entendia ele de forma completamente diferente. Eu não conseguia ter um entendimento correto. E ao decorrer do meu testemunho, eu vou falando um pouco do que ele quer dizer, né? Eu nasci em uma família católica, né? Que o Marcelo também, meu esposo. Para quem não me conhece, meu nome é Slávia, tá, gente? Eu sou médica, sou casada com o Marcelo, eu tenho 3 filhos, o Ivaldo Neto de 11, a Isadora de 7 e a Isis de 5 anos. Casamos muito cedo, né? A gente, um berço totalmente católico, mas a gente já tinha algumas pessoas que falavam de uma intimidade com Deus em nosso meio, né? Que era minha irmã, que foi uma pessoa que pagou o preço por mim, orou por mim, né? Apresentava sempre esse relacionamento com Jesus. E eu estava sempre ali atenta, ouvindo tudo que ela tinha para derramar sobre a minha vida, sem saber o que o Senhor estava reservando para mim, em um futuro bem próximo. E aí eu vivi uma vida assim, meio que, eu acredito que sempre tem alguma de nós aqui que a gente sabe que a gente ama Jesus, né? Sabe que Ele pagou o preço, né? Morreu naquela cruz por cada um de nós, a gente ama, a gente agradece, mas eu tinha um relacionamento muito superficial, né? Com Deus, eu frequentava os cultos, desde quando a gente se mudou para Bacabal. Nós sempre frequentávamos nessa igreja, né, que era em outro prédio. Meu esposo vinha, mas era assim, era uma visita mesmo, realmente era algo assim de passeio, né? A gente vinha 2 finais de semana no mês, e na minha cabeça, no meu entendimento, né, na minha superficialidade, eu achava que eu agradava a Deus dessa forma. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, né? Eu sei ser submissa ao meu esposo, eu não cometo, eu não vou para festa, eu não me embriago, eu não fumo. Então eu sou uma boa pessoa, sou uma boa cristã. Deus se agrada no meu coração. E assim eu vivia, né? E o Marcelo, ele fazia muita festa, muita bebida, né? Churrasco nos finais de semana. Ele achava que era a única forma que ele tinha para descansar, era o momento de lazer dele, as festas, né? Isso me incomodava, isso me deixava triste, eram os nossos motivos de briga, de desavenças, né? A casa sempre muito cheia de gente, de amigos, muito queridos, mas assim, quando eu via que entrava horas, passavam horas, e aquelas pessoas não estavam ali só pela gente, mas estavam por outros prazeres, né? A bebida, o churrasco, e eu me via em uma situação que eu não tinha estratégia. Eu sempre soube que o caminho é Jesus, mas eu não conseguia ter uma estratégia definida, eu não conseguia, e às vezes nem queria, ficava chateada, né? Me negava, por que eu vou ter que orar? Mas o Senhor, Ele sondava já o meu coração, Ele já sabia que era um desejo meu de ver a minha família restaurada, né? Eu tinha uma convicção de que minha família toda ia servir o Senhor, mas eu pensei, nos meus planos era uma coisa que ia ser mais lenta, eu realmente não sabia e nem via como o Senhor iria trazer, principalmente o Marcelo, para perto do Senhor. E aí eu usava até o Marcelo, né? Ele não está hoje, está bebendo, não vou para a igreja não. Eu não vou levar os meninos hoje não, estou chateada, estou zangada, não vou. E assim eu ficava por muitos e muitos anos, só que a gente tem aqui em Bacabal já são 10 anos, né? E aí, um dia, o Senhor prepara, né? Nos deu uma viagem, a gente foi, um sonho de criança que eu tinha, que era de conhecer a neve. E nós embarcamos, né? Nossa família toda junta, né? Um momento de muita alegria. Nessa oportunidade, minha mãe
foi, a primeira vez que ela foi para um lugar assim mais distante da cidade dela. Então realmente era uma viagem muito especial, né? As crianças com aquela expectativa muito grande, e eu sempre soube, apesar de ter uma condição financeira favorável, eu sempre soube que o Senhor era que me levava em alguns locais, né? Porque realmente era algo muito gratificante para mim. Eu sempre agradecia e sempre ensinei meus filhos a agradecer e saber que eles estavam sendo privilegiados naquele momento de estar ali num local desse, né? E naquele dia, né, dia 3 de junho de 2019, o Senhor nos leva para uma terra distante, né, o Chile. E hoje eu estou em processo assim, de tudo, né, para a gente voltar a amar, para a gente voltar a abençoar o local, mas o Senhor me curou e glória a Deus por isso. E o Senhor me levou para aquele lugar, né, para aquela terra distante com a minha família, permitiu que eu fosse, que foi assim realmente um grande passo na minha cabeça, né, porque tu permitiu, Senhor. Mas o Senhor é bom, né, o tempo todo. E aí eu fui com meus 3 filhos, né, a cristã que eu achava razoável, então eu agradava a Deus. E aí eu fui para aquela viagem com alguns amigos. Eu acho que muitos conhecem aqui a Além, o Jorge, eles congregam aqui na nossa igreja também, na glória de Deus. E outros amigos, um primo do Marcelo, a gente estava cercado de pessoas queridas. E aí naquele instante a gente chegou em um passeio muito lindo, né? E ao subir a montanha, realmente assim o Senhor reservou vários momentos especiais, né? Os últimos aqui na terra, mas que foram realmente assim presentes de Deus. Eu agradeço todos os dias por cada presente que o Senhor liberou naquela viagem. E aí, no momento além de gestante da Catarina, né? Que a Catarina já está entre nós, glória a Deus por isso. E eu me afastei um pouco, né? Para fazer essa foto da Lene grávida. E eu, como mamãe cuidadosa, acho que algumas pessoas aqui me conhecem, sabem que Slávia sem os filhos dela não era Slávia. Se eu ia para um lugar, eu arrastava para todo lugar, perdi amizades por isso, as pessoas não se gostavam, porque nem todo mundo, né, ama a criança, quer estar ali o tempo todo, queriam só a Slávia, não queriam os filhos da Slávia. E era impossível, né, eu não me encaixava sem meus filhos, porque realmente foi um dom, um presente que Deus me deu e eu sou muito grata. E realmente é a coisa que eu sei fazer mesmo com amor, sem cansaço, sem nada, porque ser mãe realmente é um presente para mim. E aí eu, como uma boa mãe predadora e protetora, eu olhei para o lado, garanti que a Isadora, a Cálida e a Isis estariam segura, né? O Ivaldo, né, tinha saído com o Felipe, o primo do Marcelo, e eu me retirei, assim, coisa, acho que daqui para a casa do vizinho do outro lado da rua. E ali eu estava tirando as fotos, nesse momento eu senti um aperto, porque eu não tinha visto o meu filho mais velho, naqueles poucos minutos que eu me retirei. E aí, irmãs, algo estava acontecendo, eu escutei gritos, né? E eu me lembrei imediatamente, as meninas, né, as que estavam lá, no caso a Isadora, a Isis e a Cálida. E eu corri, a Lene correndo, e eu, calma, Lene, é só uma queda, né? Grito porque se assustou com alguma coisa. E realmente lá, o único risco que tinha era como a gente estava em cima de uma montanha, gente, o perigo que tinha era das crianças caírem no lago que tem lá. Mas que tinha barraquinha de cachorro quente, muitos adultos fazendo realmente um cerco para essas crianças não irem para lá. Então realmente eu me afastei seguro, estava com o pai, estava com a avó, estava Jorge, Jorge estava com a gente, estavam outros adultos lá. E aí nesse momento eu corri, né? Quando eu fui chegando perto, parecia assim, acho que foram 20 segundos até eu chegar lá, foi uma coisa muito rápida, mas parecia assim 20 segundos eternos, né? E quando eu cheguei, eu já me deparei com a Isadora no chão, né? A Cálida também, e muitas pessoas em cima da Isadora, e a Cálida naquele momento não tinha ninguém socorrendo ela. Então eu peguei, eu vi que ela estava desacordada, tentei falar com ela, ela não respondia. E eu olhei a mãozinha dela, estava cortada, e ali foi um grande choque, eu ver a mão de uma criança tão amada por mim cortada. Eu falei, meu Deus, na mesma hora minha mente começou a gente tem que ir embora agora, para reparar, procurar um cirurgião aqui, ou então ir para outro lugar, voltar para o Brasil, para ajeitar a mãozinha da Cálida.
E realmente me bateu um desespero quando eu olho para Isadora, o Marcelo já estava lá. E quando eu vi aquela cena, realmente eu não tinha noção e nem dimensão do que o Senhor estaria me entregando naquele dia, né? Era aproximadamente 1h da tarde, quando tudo isso aconteceu. E o Marcelo começou a reanimar. Eu vi o pai e o médico ali naquele momento. Eu, naquele momento, a médica já não existia mais. Eu só estava lá como mãe dela, né? E o Senhor me falava: a única coisa que tu pode fazer agora é orar. E eu comecei a orar. E eu não era, né, como eu tinha falado, uma mulher de oração, de me ajoelhar, de clamar. Eu me deitava na minha cama, reclamava do Marcelo, que eu não aguento mais a situação e tal, e meus filhos tudo perfeito, glória a Deus, e pronto. Mas o Senhor sabia, né, do que Ele iria fazer. E eu comecei a orar, comecei a falar com Deus: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero agora uma providência divina. A Isadora precisa do teu milagre, Jesus. Então eu clamei muito, eu peguei a Isis, eu botava ela para clamar também. E a Isis me obedecia, ela falava: Jesus, vem, Jesus, a minha irmã está precisando. E assim foi, durante todo aquele percurso, descendo aquelas montanhas, né? E vendo a Isadora no colo do pai dela, e eu olhava para o Marcelo como um pedido de socorro, né? Tu é médico, tu ajeita, através da tua vida, tantas pessoas voltam a viver. Faz alguma coisa, tu trabalha em TI, faz o que precisar. E ele não falava, e aquilo ali me afligia. Eu, Jesus, a minha filha vai ficar paralítica, ela vai ficar cega, ela vai ficar muda, mas, Senhor, eu vendo tudo que eu tenho, Senhor, vai ser só para ajeitar a Isadora, para o tratamento dela. E daqui a pouco eu falava: não, tu é um Deus, eu conheço, eu sei, eu ainda não te sirvo da forma que tu mereces, mas tu é um Deus que faz tudo perfeito. Tu é um Deus que repara, que restaura, que cura. Ele não faz pela metade. Ele é um Deus que faz tudo. Então eu comecei com ousadia, que nem eu sabia que eu tinha. Senhor, eu quero a Isadora falando, eu quero ela cantando, eu quero ela ouvindo, ela enxergando. E eu comecei a pedir. E aquilo ali tinha alguma coisa muito mais maior, mais forte do que eu acontecendo naquele lugar. Realmente, na hora, antes, como eu não vi, eu até pulo às vezes essa parte, porque é uma parte que ainda está muito em processo comigo, em relação à pedra, né, que se soltou, né, chegando a atingir as duas meninas, porque isso dói o coração de qualquer mãe quando lembra que possivelmente uma criança possa sentir dor. Mas eu acredito muito que o Senhor já tinha recolhido minha filha antes mesmo daquela pedra chegar, porque Ele é um Deus de cuidado. E Ele não iria permitir que aquelas crianças sofressem. Não que elas fossem melhor do que qualquer outra, mas eu tenho certeza que Deus tem que cuidar, tem que dizer. E quando Ele coloca uma convicção no nosso coração, não é da nossa cabeça, é do céu mesmo que vem. E aí a gente fez aquele percurso. Marcelo ria, botava, reanimava. O ria, botava, reanimava. Eu nunca vou esquecer a pele dela ficando sem cor. Eu falava naquela hora, parecia que eu nunca tinha estudado um dia de medicina, e eu falava: por que está desse jeito? Por que o olho dela está assim? O Marcelo não falava. E a gente entrou numa van, né? Comunicaram ao hospital. A gente estava a 40 minutos da cidade e a 2 horas de Santiago. E a gente comunicaram ao hospital, e eles comunicaram um serviço de pronto-socorro aéreo, né? E naquele instante, quando colocaram a Isadora na ambulância, eu lembro que eu peguei a mão da Isis, eu olhei para aquele monte, né? Eu gosto de chamar monte, mas são os Andes lá do Chile. Realmente é um pedaço do céu aquele lugar. E ali eu vi uma cachoeira. Eu não sei se ela era real, mas nos meus olhos ela existiu. E ali eu comecei a ter uma conversa séria com Deus. Eu falei: Senhor, é o seguinte, eu não estou entendendo nada. Já deu tempo dela acordar. O Marcelo não me explica, porque naquele momento eu não vi o Marcelo como pai, eu vi ele como um médico da UTI que está ali para intervir, né? E Deus falava: só me adora. E eu: como é que eu vou cantar?
se eu não estou entendendo o que vai acontecer com minha filha. E o Senhor tinha me apresentado, uns 2 finais de semana antes, uma música, que é aquela de Jó, né? Eu não sabia a letra, não sabia como é que começava, mas eu sabia o refrão. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu falei, Senhor, eu me nego a cantar isso. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas eu não estou te pedindo nada para o mal, eu estou pedindo a vida para minha filha. E tu tem esse poder de soprar agora na narina dela e ela voltar à vida, assim como tu fez com o primeiro Adão. E aí eu tive uma conversa, Senhor, eu te pedi tanto, para eu nunca ir para ti pela dor, eu queria ir pelo amor. Não leva minha filha, Jesus. Eu pedi, eu clamei, eu orei. Aí, já assustada, se eu pudesse, eu colocava ela dentro do meu útero de novo. Eu não estava entendendo nada, mas eu sabia que algo muito grande estava acontecendo. E aí eu via tanto crente falando, eu senti Deus. Eu falava, meu Deus, o que é sentir Deus? Eu nunca senti Deus. E naquele momento, na hora que eu falei, Senhor, eu te entrego agora a vida da Isadora. Senhor, eu vou te servir, não para tu trazer minha filha de volta, mas eu quero testemunhar o teu nome. Eu quero falar que tu é bom, Senhor. Mas, Senhor, traz a Isadora para que ela possa ir para as igrejas, falar do teu testemunho, falar o testemunho dela, dizer que ela voltou à vida, Senhor. Eu sei que tu não precisa disso, né? De ter um advogado, ele tem que fazer milagre, porque milagre é pra gente, para Deus é comum para ele. Eu sabia que só quem podia ajudar minha Isadora era Deus. Naquele momento de aflição, o Senhor me lembrava tanta coisa, eu agradecia já. Eu falava, meu Deus, eu mesmo não me compreendia, eu mesmo não entendi o que eu estava falando. Mas ali eu falei, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sinto que tu está aqui. Naquele momento eu senti Deus a primeira vez na minha vida. E foi lindo, gente, eu senti o milagre vindo. Eu tinha convicção de que a Isadora ia voltar a respirar. Eu tinha convicção e eu desci aquela montanha convicta de que a Isadora seria um milagre. Mas naquela hora ele não estava fazendo um milagre na Isadora. Ele estava fazendo um milagre em mim, na minha casa, porque naquele instante ele recolheu a minha filha. E hoje ela vive no céu de glória. E através dela, o Senhor nos moveu de um lugar seco, que nunca ia brotar nada de bom. Nunca. E naquele instante, o Senhor liberou aquele milagre. Eu com meu pouco entendimento, eu pensei que era da Isadora, né? Eu dava o nome completo para Deus. Olha, gente, o desespero de uma mãe. Eu dava o dia de nascimento. Eu tinha que dizer onde era que ela nascia. E eu pedia perdão, Senhor, me perdoa. Eu sei que tu sabe. Eu sei que tu sabe, porque tu conhece cada filho teu. Aí eu falava, Senhor, é só meu desespero de mãe, me perdoa, porque eu sei que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E naquele instante, por isso que eu disse, nós devemos ser ousados. Quando vê uma pessoa passando por uma aflição, você pode ser 2 tipos de pessoa. Eu nunca tive coragem de assistir os vídeos, mas eu sei que tem. E você pode ser aquela pessoa que simplesmente passava e olhava tudo aquilo acontecer. E você pode ser aquela pessoa que 2 senhoras o Senhor levantou e foi lá orar comigo. Eu posso orar contigo, mãe, e lá elas intercederam. Então nós podemos escolher o tipo de cristão que a gente quer se tornar. Então eu creio que todos vocês vão sempre escolher ajudar, a dar o ombro para o amigo nesse momento de desespero, de deserto, porque tudo isso me trouxe até aqui hoje. Todas as orações, todas as comoções, todos os louvores que levantaram. E ali, durante aquele tempo, eu subi na van. O Marcelo quase ficava na montanha, ele estava andando sem direção. E aí acharam o Marcelo, colocaram ele na van. E ali eu me ajoelhei numa van.
porque eu não me ajoelhei no meu quarto durante a minha vida toda. Eu me ajoelhei numa van em movimento, numa montanha, com o motorista altamente nervoso, todo mundo, ninguém sem saber o que tinha acontecido. A Lênia não entendia, eu chamava ela para ela, dizia: calma, para com isso, tu está muito nervosa, mas algo estava acontecendo. E eu reconheci, mas nunca, em nenhum instante, eu percebi, ou então imaginei que o Senhor estava levando a Isadora. E quando nós chegamos naquele hospital, aquele hospital tão precário, em uma cidade tão pequena, Marcelo, não sei como ele fez, ele conseguiu descer primeiro que eu na van, e a Lene também. Então, quando eu desci, que eu fui ao encontro dele, ele me deu a pior notícia que existiu na minha vida, que já possa existir, e eu fiquei ali sem chão, meu chão se abriu, quando ele me abraçou e falou: minha filha, a Isadora já não está mais aqui. Então eu olhei para ele, eu falei: homem de pouca fé, vamos lá, que história é essa? Que pouca fé é essa? Cadê o helicóptero que ia levar essas meninas? Cadê a Cálida? E ninguém achava a Cálida não conseguiu descer da montanha. O Senhor recolheu ela lá mesmo, igual a Isadora, só que a Isadora chegou, vindo até o hospital, desceu. E ali, gente, o Senhor, Ele estava fazendo que todas as coisas cooperassem para o bem. E às vezes a gente entende, eu também entendi esse versículo, como que se tudo vai dar certo, porque nós amamos e servimos a Deus, quer dizer que crente não passa por perda, quem acredita, quem serve nunca vai ter uma dor, e é muito contrário. O Senhor, Ele quer nos orientar que todas as coisas, todas, as ruins, as boas, as péssimas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando o Senhor estava recolhendo minha filha, que a gente chegou no hospital, eu acho que o Marcelo começou a falar, eu entrei em uma bolha, que eu não falava, era como se aquilo ali não era minha vida, não existia aquilo ali, é como se eu estava assim, realmente, em uma vida de uma outra pessoa. E eu ouvia que o Marcelo comunicava as pessoas, pelo telefone, e eu falo que era a bolha do Espírito Santo, a mesma sensação que eu tive lá na montanha, que eu flutuava, e eu falava, eu recebia, eu pegava o milagre, eu falei: vai ter vitória, eu vou ter vitória, a Isadora vai voltar. Era a mesma coisa que eu sentia no hospital, mas só que aquela coisa mais calma, que eu não conseguia nem me desesperar, eu não conseguia chorar, eu consegui ficar é como se eu estava assim mesmo, só existindo, eu não sei nem explicar, gente, que sensação era aquela. E o Marcelo ali, não sei, era só Jesus tirando forças para poder conduzir tudo, e eu realmente só assistindo, sem entender nada. Quando a gente recebeu a notícia da Cálida, foi um pouco tempo depois. E como o Senhor confirma aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, naquele instante, e todos vocês aqui de Bacabal, de São Luís, de todos os lugares e regiões que ficaram sabendo do recolhimento da Isadora, todo mundo parou o que estava fazendo, e todo mundo foi aos pés do Senhor, e todo mundo clamou, todo mundo pediu. Então, o recolhimento também, quando Deus usa, quando Ele entrega os desertos, Ele também move para o bem. Olha o tanto de gente que se moveu, pessoas que não eram minhas amigas, que abriram igreja, chamaram mulheres, chamaram amigas para vir, para fazer um momento de oração, para interceder, para nos sustentar em outro país, sem nos conhecer. Isso é o cuidado de Jesus, isso é o cuidado de Deus com a gente. E eu ficava realmente, apesar da minha dor, eu ficava impactada de ver tantas pessoas que poderiam escolher estar fazendo qualquer coisa, mas elas foram e choraram junto com a gente, elas oraram junto com a gente. Eu creio que a maioria de vocês fizeram isso por mim, pela minha família, e eu agradeço de coração, porque foram as orações de vocês, de tantos outros, que nos manteram e nos mantêm de pé até hoje, porque sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue dar um passo após o Senhor recolher um filho, E o Senhor me lembrou que eu tinha entregue a Isadora realmente 15 dias antes. Eu liguei para minha irmã e falei: Stefânia, está decidido. A Isadora não ouve, não canta mais nenhuma música do mundo.
ela vai usar toda essa voz maravilhosa dela só para louvar o Senhor. Ela vai cantar na igreja. E ali eu entreguei minha filha, inconscientemente, mas eu entreguei para quem nunca perde. Quando a gente entrega para Deus, a gente nunca perde. E a gente só perde o que a gente não consegue encontrar. E a Isadora está no céu. Eu sei onde ela está, ela não está perdida. Entendeu? E eu dou glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, da mesma forma que a dor entrou na minha casa de um dia para a noite, o Senhor também entrou. Glória a Deus. Eu agradeço todos os dias. Deixa eu agradecer até pelo recolhimento da minha filha. Tem hora que eu não reconheço nem o que eu estou falando. Entendeu? Porque é algo tão sobrenatural. E eu comecei a viver uma vida completamente diferente. Uma vida que eu nunca imaginei. Porque as aflições, esses desertos, as lutas. Porque hoje eu estou falando aqui do meu luto. Mas isso se encaixa em qualquer área da nossa vida. Nas nossas dores, nas nossas lutas, desertos. Tudo que o Senhor nos entrega, que a gente fala assim, meu Deus, como que eu estou passando por isso? Eu também me perguntei. Eu também queria saber, Jesus, o que foi que eu fiz para ti? Depois que eu saí daquela bolha, foi a primeira pergunta que eu fiz. Senhor, o que foi que eu fiz tão de errado para tu levar uma filha minha? Eu nunca tinha conversado contigo, Senhor. Eu fui bem sincera com o Senhor, do jeito que eu estou falando com vocês aqui. Eu falei, a gente tem que ser filha, tem que adotar a postura. Então eu vou falar com... Se fosse meu pai, ele é meu pai, ele é o nosso pai. Ele está esperando um relacionamento com vocês. Do jeito que ele também resgatou o meu relacionamento com ele. E aí, naquele momento eu perguntei, Senhor, por quê? Por que da minha casa, da minha família está passando por isso? Porque eu não entendia. Mas a gente não está aqui para entender. Nós estamos aqui para confiar, para entregar para Deus as nossas dores, as nossas lutas, todo o nosso sofrimento para Deus, porque a gente não consegue fazer nada, mas Ele consegue fazer tudo, e Ele tem feito tudo. O Senhor levou a Isadora para junto dele, mas Ele entregou, Ele me deu a presença diária dele. O Senhor está comigo todos os dias. Desde aquele momento lá na montanha, Deus se fez presente. Eu nunca estive só. Deus nunca desamparou a minha família. O Senhor cuidou do meu esposo. Ele cuidou dos meus outros 2 filhos. Ele vai continuar, porque é promessa. Não é algo da minha cabeça. E como Ele fez comigo, eu não sou privilegiada. Ele faz também com vocês. É a mesma coisa, Senhor. O Senhor tem planos para mim e para vocês. Então, nós não devemos nunca esperar que as coisas tenham que acontecer do nosso jeito, para as coisas que a gente vê, porque a gente tende a pensar naturalmente. Minha mente era totalmente natural. Então, quando aconteceu tudo isso com a Isadora, eu falei, pronto, acabou. Eu não tenho mais vida, eu não trabalho, meu casamento vai acabar. Então, o Senhor tinha levado a Isadora, mas Ele tinha, como se destruiu tudo. Pronto, acabou, não existe mais vida. E meu plano era só sobreviver. Todos os dias eu vou acordar e vou sobreviver. E vou sobreviver sem estímulo, sem sonhos, sem vidas. E eu não vou dizer para vocês que eu ainda voltei a sonhar. Eu não consigo ainda, tem algumas coisas que realmente o Senhor ainda está me ajudando. Mas para a glória de Deus, eu voltarei a sonhar. E eu voltarei a dar frutos, mas agora para Jesus e não para o mundo. E aí nós podemos também saber e ter convicção que tudo que acontece na nossa vida, tanto de bom quanto de ruim, aos nossos olhos, porque o recolhimento de uma mãe sempre vai ser algo muito ruim. Ninguém quer ficar longe dos seus filhos. Quem é mãe aqui sabe, é o maior amor, é o aperitivo. Eu costumo dizer que é o aperitivo do amor de Deus pela gente, que realmente o amor de Deus é algo sobrenatural, é muito maior do amor que a gente sente pelos nossos filhos, porque antes dele nos dar, sempre foi dele, Então todas as coisas, elas cooperam para o nosso crescimento espiritual. Mas eu tinha a escolha. Eu podia escolher não ficar com Jesus. Às vezes nós escolhemos, apesar, mas eu passei por essa dor, Deus não operou, Deus não fez, Deus não trouxe a vida, vou largar, que Deus é esse que faz isso? Nós somos seres humanos e nós falhamos
Quando o momento dói tanto, a gente fala, eu não vou mais seguir não, cansei de ir para o culto, cansei de me entregar no ministério, cansei de entregar, não vou mais fazer, eu não estou vendo nada acontecer. Mas sempre a melhor escolha é escolher Jesus, porque é lá que Ele tem o remédio, é lá que tem o consolo, é lá que tem a cura, a libertação. Não é porque Ele fez a cura na Isadora que Ele não é Deus, Ele continua sendo Deus, recolhendo, dando vida. Então a gente tem que glorificar o nome dEle em todos os momentos. Glória a Deus por isso. E aí, assim, eu acredito que a maioria de nós, às vezes a gente se avalia a nossa vida, minha vida está perfeita, está tudo bem, nada me abala. Mas aí de repente Deus vem, muda tudo de um segundo para outro. E a gente tem que estar preparada. O Senhor foi bom comigo, Ele tem cuidado com rapidez, como a pastora falou, é algo assim que nem eu entendo, né? 9 meses se passaram, eu estou aqui falando diante de vocês. Não é uma coisa, não é algo confortável para mim, mas eu estou em obediência, porque eu sirvo a um Deus que pode me trazer até aqui para falar para vocês tudo isso e dizer e lembrar que Deus é bom. Deus é bom quando o caixão está na sala. Deus é bom quando está lá no leito do hospital. Ele continua sendo bom. E o Senhor, Ele não quer que a gente tenha atitude de mulheres, super mulheres maravilhas, mas Ele quer que a gente tenha todo o nosso louvor, a nossa adoração apenas para Ele, não para o problema. Eu tinha escolha de não andar com Jesus, mas eu escolhi a melhor parte. Eu escolhi me jogar aos pés do Senhor. Gente, e não existe vida melhor, e lugar melhor que o Senhor poderia ter me colocado. Era servir Ele. E eu sirvo hoje com a convicção de que o céu existe. Porque muitas das vezes a gente sabe aquela história que Jesus morreu na cruz, mas a gente não acredita, a gente não almeja a vida eterna, né? Fica um bordão popular, está com Jesus, e a gente não deve falar isso como um bordão popular. É uma coisa sagrada, é pura e é real, é verdadeira, é real. Quando uma pessoa morre em Cristo aqui, ela vive para Jesus, gente. Isso é glória a Deus, é uma maravilha, e foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. E quando o Senhor, assim, eu sempre gosto de falar que do tamanho do meu deserto, do tamanho da minha dor, da minha luta, também é minha luta de consolo diariamente. O Senhor, Ele consola, Ele confirma, Ele fala contigo. Quando a gente está tudo bem na nossa casa, casamento bom, finanças bom, marido, tudo saudável, às vezes a gente ignora a presença de Deus, a gente não vê o agir do Senhor, né? Do vizinho que vai passando, uma mensagem no muro. Mas quando você está no deserto, até a borboleta que passa perto de ti, ela fala. Ela traz uma mensagem, ela traz um consolo, ela fala, gente, as crianças, o cachorrinho que vem e fica ali perto de ti, entendeu? Um filho que passa naquele olhar maternal, mãe, estou aqui, eu te amo. Mãe, obrigada, entendeu? Por ter sido forte, mãe, entendeu? Então tudo fala com a gente. É no deserto que o Senhor está ali nos contemplando, Ele nos contempla, é bíblico, né? Eu ainda não consigo falar os versículos, bonitinhos livros, mas eu vou aprender para a glória de Deus. Amém. E Ele nos leva, né, para realmente nos contemplar. O Senhor, Ele não abandona. No momento eu falei, Senhor, né, o que eu fiz para Ti. O Senhor não me veio, o Senhor não me viu na montanha. Meu Deus, o que é isso? Eu senti, Senhor, o teu milagre sendo liberado. Eu senti, Deus. Aí na mesma hora, mas eu senti tudo errado. Mas não era não, Senhor, era a própria presença do Espírito Santo. E tudo coopera para que a nossa fé aumente. Hoje, realmente, eu não almejo mais as coisas que eu almejava. Eu não sonho, um pouco que eu já voltei a sonhar, eu não consigo mais sonhar com as coisas que eu sonhava antes. Os planos dos meus filhos mudaram completamente. Às vezes tem quem ache radical, às vezes tem quem ache loucura, mas realmente eu tenho convicção de que eu estou escolhendo a melhor parte, que é Jesus. É nessas horas no deserto que Deus estabelece também a submissão à vontade dEle, porque eu sei que a minha vontade era boa. Quem não quer vida para os seus filhos? Eu não estava pedindo prosperidade, eu não estava pedindo glória para Isadora, eu estava pedindo vida.
vida, é o básico para a gente estar aqui. Mas o Senhor, na sua soberania, Ele não permitiu naquele momento, porque através da vida da Isadora, Ele não estava dando vida para ela naquele instante, porque Ele levou, mas Ele estava liberando vida para mim e para o Marcelo, que vivia uma vida superficial, rasa, entendeu? E que ia nos levar à morte. E quando a gente fala assim, a morte, mas sua filha, né? Não estou falando dessa morte. Quando você morre em Cristo é lucro, porque você vai ao encontro de Jesus. Agora, o que ia acontecer com a minha casa inteira? Nós íamos morrer espiritualmente, íamos perder o melhor, que é a nossa salvação. Aquele presente que o Senhor liberou lá na cruz, lá atrás, e que muitos não valorizam. Clamamos, né, pela bênção de Deus, por milagres, e devemos continuar. O Senhor está ali, e todos os sim já foram liberados para a nossa vida. Mas existe alguns que o Senhor retém para Ele, né, porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável em todos os momentos. E nesses momentos de luto, de perdas, de renúncias, de entrega, naquele momento que tu está no quarto chorando, e tu pensa que ninguém te vê, é nesse momento que nós devemos ser constantes em Cristo. É nesse momento que devemos ser e exercer a fé, que a gente prega, que a gente diz ter, a gente coloca o louvor, a gente louva e rende louvores a Ele, porque o Senhor faz, o Senhor opera por ti o milagre, porque nós somos limitados, a gente não consegue. Então é nesses momentos que o Senhor nos convida para ter uma constância, para ter um amor sobrenatural para Ele. Pedir mesmo, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, faça com que eu te ame mais hoje. Senhor, eu quero te amar sobre todas as coisas. O Senhor me disse uma palavra que doeu muito ao meu coração. Eu fui em um encontro, né, junto com meu esposo. Realmente era a última opção que eu tinha para o resgate do Marcelo, né? Se chama Moriá, um programa lá em Belo Horizonte, de uma casa muito abençoada que trabalha com cura e libertação. Então, a gente foi, o Senhor nos levou para lá. E naqueles dias a gente tem lá um período que a gente fica com uma pessoa, uma pastora, e ela começou a orar por mim. E o Senhor revelou que os meus deuses, que Deus nunca era Deus para mim. Ele sempre estava abaixo dos meus filhos. E naquele momento eu abri o olho, porque eu sei, a gente sabe do coração da gente. Que a gente fala, a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas. Mas será mesmo que a gente está amando? E naquele momento realmente eu descobri que toda a minha vida se voltava para os meus 3 filhos. E todos os meus comportamentos eram para agradar a eles. E tudo que eu me movia, que a casa se movia, era para os meus 3 deuses. E ali o Senhor me tirou eles do local e pegou a cadeira dele de volta. Com a minha permissão, eu falei, Senhor, vem e pega a tua cadeira de volta, porque o trono é teu e reina sobre a minha vida. Senhor, eu quero fazer do teu jeito, não é do meu jeito. Eu quero fazer a tua vontade, não é a minha vontade. E quando o Marcelo foi para lá, ele tinha planos na mente dele, obscuros. Eu via que tinha alguma coisa errada. Mas o Senhor sempre me prometeu, teu marido é de Deus, teu marido vai me servir. E eu falei, Senhor, já aconteceu tudo isso, e esse homem está pensando coisas que não são de Deus. Senhor, eu estou sentindo algo legal, não está legal. E o Marcelo falava, amor, eu tenho planos que eu não vou te falar, porque eu tenho até vergonha. E eu falava, meu Deus, o que esse homem está pensando? Mas eu imaginei, né, que seria voltar para aquela vida que ele tinha antes, de bebedeira, tudo em nível hard. Né? Eu falei, pronto, agora vai acabar de vez. Eu não aguento ter 2 dores. Eu não aguento lidar com o meu luto e não aguento mais aquela vida que era o tempo todo constante, todo final de semana. E lá, o Marcelo teve uma experiência sobrenatural. Porque ele teve as experiências, mas foi algo intenso, igual o Marcelo é. Quem conhece o Marcelo sabe que ele é realmente um homem que não é de pouca coisa, é de muita. Então, Deus para ele tem que ser aquela coisa muito sobrenatural, e Deus sabe. Comigo ele não precisou, mas com o Marcelo, ele praticamente desceu do trono. E ele estava lá para falar para ele que ele ama a Isadora, que a Isadora está com ele, e que ele foi aquela pedra
E naquele momento, aquele lugar foi tomado pela glória do Senhor. E o Senhor falou comigo na mesma noite: tu lembra o que tu me pedia? E minha dor era tão grande, porque eu só via a Isadora. E eu fui na minha memória: meu Deus, o que eu te pedi? O que eu te pedi? E, Senhor, hoje eu estou te entregando o teu milagre. O teu milagre é teu marido restaurado, é tua casa santificada, purificada para a minha glória. Aleluia, glória a Deus. Então a gente tem que realmente estar atento ao cuidado do Senhor. Naquele momento a minha dor de não ter minha filha era tão grande que eu não conseguia nem lembrar o que eu pedia para o Senhor. Há anos, eu já sou casada há muito tempo com o Marcelo, então já existia um certo desgaste pelaquela situação que nunca mudava e eu nunca paguei o preço, mas eu estava cansada e Deus sabia. Então o Senhor me entregou aquele milagre, mas realmente era assim, algo que eu estava assim, sem entender. Meu Deus, né? Será mesmo? Meu Deus, que promessa linda é essa? Meu Deus, será que eu vou viver agora essa promessa tão linda, mesmo sem ter a Isadora aqui? Porque tudo que eu queria era que o quê? Que alguém chegasse, pronto, foi só um pesadelo, tá aqui tua filha. Eu creio que acho que muitas mães, eu acho que faz parte do processo. Não sei se a psicologia explica, mas a gente tem essa sensação de que a gente deseja, né? Um desejo do coração da gente acordar daquele pesadelo e entregar. Mas naquele momento, naquele dia, naquele lugar, o Senhor enterrou o velho Marcelo também, para a glória de Deus, e nasceu um novo homem, restaurado, temente ao Senhor, que hoje deseja agradar somente a Deus. E isso é gratificante, é motivo de realmente render louvores ao Senhor em todo o tempo, porque o Senhor é bom e Ele sabe que eu não tinha, Ele sabe que eu não tinha capacidade de aguentar essas duas dores, né? De ter que lidar com minha filha, sem a minha filha aqui momentaneamente, e ter que lidar com o Marcelo. E o resgate da Isadora foi justamente para isso. Então ele não ia fazer a obra por metade, ele ia fazer ela completa. Porque ele veio, ele levou a Isadora, foi para nos dar vida, para nos resgatar de um local que iria dar em morte espiritual, e nos trouxe, e hoje ele nos entregou uma nova vida. Amém. Para a glória de Deus, aleluia. E nós precisamos entender nesse versículo que tudo, as nossas lutas, as nossas alegrias, tudo coopera para nos levar para o céu. O Senhor não quer nos manter aqui, Ele não quer nos manter aqui. Aqui o nosso lugar não é a nossa morada. A nossa morada é lá. E quando, após o recolhimento da Isadora, essa convicção, ela gritava no meu coração. Então eu comecei a desejar o céu, eu me visto, eu ajo, eu vou trabalhar. Não em busca dos meus próprios desejos, não para eu ser uma médica benquista na cidade. Tudo isso é muito importante, porque somos de Cristo e devemos fazer tudo com excelência. Mas tudo que eu me movo hoje é para a glória de Deus, é para poder ir para o céu, para quando chegar lá Jesus falar: filha, eu estou orgulhosa, porque apesar da dor que eu te dei, tu se comportou da maneira que deve ser feito. Então, gente, nós devemos nos mover assim, em direção para o céu, não em direção, o que vai dar daqui para lá, daqui a 10 anos, o que eu estou fazendo, daqui a 20 anos, o que eu estou fazendo. Não, nós devemos nos preparar para subir, nós devemos nos preparar, e até a morte, ela nos leva para Jesus. Então é tudo momentâneo, nada é definitivo, nada. E Deus, Ele é tão poderoso, né, que Ele transforma na sua soberania, na sua graça, no seu amor infinito. Ele transforma cinzas em flores, e foi isso que o Senhor fez comigo, com a minha casa. Ele tem feito. Eu ainda estou em processo, eu não estou aqui totalmente curada, eu não estou aqui totalmente restaurada, e eu creio que eu vou precisar do apoio de Jesus, do apoio das orações, dos irmãos, desse amor que o Senhor nos invade todos os dias, até o dia do meu recolhimento, ou então a volta de Jesus. Aleluia. Então, lá em Atos 2, 23, o Senhor, Paulo fala sobre Jesus, né, ser entregue na cruz. Então, existiu coisa pior do que isso? Existe coisa pior? A minha dor é maior do que a dor de Jesus na cruz? O próprio Deus que desceu, se fez homem, morreu por mim e por você, entendeu? Sem merecermos. Não existe.
Então nós devemos achar assim, ai, mas a minha dor, porque eu pensava, a minha dor é a maior que existe. Não existe ninguém que tenha uma dor maior do que a minha. Eu sou a pessoa mais miserável que existe na face da terra, porque eu não tenho minha filha. E aí um dia, o Senhor, eu no meu secreto, que hoje eu tenho um secreto, hoje eu leio Bíblia, hoje eu tenho um relacionamento, eu louvo, tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. E o Senhor me falou, eu falava assim, Senhor, tanta coisa mudou aqui em casa, mas Jesus, o que é isso? Não é porque eu de novo falando com Deus, não é porque Jesus me explica, eu sei que tu não precisa, mas se tu puder falar comigo. E o Senhor falou, né? Antes eu pensava que essa voz de Deus era a minha mente falando, a minha cabeça. Mas hoje eu já sei reconhecer, glória a Deus. E o Senhor falou, filha, eu sei o que tu está sentindo. Eu enviei meu filho, eu dei o meu filho por vocês. Há tanto tempo ele morreu na cruz e nem todos acreditam nele, nem todos seguem ele, nem todos agradam, rendem louvores a ele. Né? Aí eu fiquei, meu Deus, a dor de Jesus sempre vai ser maior. A dor que Deus sentiu ao entregar seu filho puro e santo por mim, por você, sempre vai ser maior do que a tua dor. Não existe, gente, nada. Às vezes a gente é tão egoísta que a gente acha que a nossa dor é maior. O outro está chorando aquele lá, não, a minha dor é maior. E nós não devemos pensar assim, porque quando o Senhor falou, eu me toquei e eu falei, eita, Senhor, é verdade. E mesmo tu entregando teu filho na cruz, tu precisou recolher minha filha para eu estar no lugar que tu quer para mim, o desejo que tu quer para mim, o sonho que tu quer para mim. E ele continuou falando, ele falou assim, filha, eu sei da tua dor, eu te vejo, eu sei, eu estou contabilizando as tuas lágrimas, eu estou recebendo. Mas através da vida da Isadora, muitas pessoas serão alcançadas para a minha glória. Eu, aleluia, glória a Deus, Senhor, que assim seja feita a tua vontade. E o que acontece, gente, é que o Senhor nos trouxe até aqui, me trouxe até aqui falando com vocês, e realmente algo assim, sobrenatural. Eu nunca imaginei numa igreja tão amada, que me acolheu, hoje é minha segunda casa. Não tem um lugar que eu prefira estar mais depois da minha casa do que aqui. Realmente é um lugar de cura, né, de consolo, de comunhão com os irmãos. E voltando um pouco, né, para o que eu estava falando sobre a Isadora, naquele instante, quando eu já voltei para o Brasil, o Marcelo ficou lá no Chile, e eu no bar da minha irmã, eu escutava pessoas indo e voltando no apartamento. E eu ali naquele momento eu falei, Stephanie, quem são essas pessoas que estão louvando lá fora? Ela disse, eu não sei. Aí eu, como assim tu não sabe? Ela falou, são irmãos de outras congregações, souberam e vieram, se solidarizaram, né? Pediram endereço pela internet e vieram para louvar. E eu ficava assim, naquele momento a minha dor parava e eu ficava, meu Deus, que povo diferente é esse? Então eu comecei a achar e fiquei impactada com o amor, com o cuidado do Senhor. Eu ia lá para a sala, eram jovens adorando, e nesse momento eu voltei tão impactada e constrangida com a vida que eu levava de superficialidade. Eu voltei para o quarto e lá veio mais uma voz na minha cabeça que eu achava que era a minha mente. E eu falei assim, aí eu chorando, e eu falei, Senhor, por que, Jesus, minha filha estava brincando, não estava em lugar perigoso, ela estava ali protegida, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor fala, Fundação Isadora Bringel. Aí eu, meu Deus, eu estou pensando em fundação, meu Deus, acabei de perder minha filha, estou pensando em fundação, e ficou aquela fundação na minha vida. Eu não compartilhei com ninguém, porque era loucura demais eu falar um negócio desse para qualquer pessoa. Como era loucura eu cantar, e eu cantei, gente, eu obedeci, porque naquele momento eu só queria obedecer. Então eu convido todos vocês a apenas obedecer. Quando o Pai falar, obedeçam, é sempre o melhor. E toda vez que eu abria a minha boca, mesmo sem saber os louvores, o Senhor me curava, o Senhor me restaurava, Ele libertava, Ele tirava a minha dor e levava para Ele, porque Ele sabe que a gente não suporta só. E naquele momento meu celular buzinou, né? E eu fui olhar para ver a mensagem
mensagem para ver se era o Marcelo, se dava notícias, se já tinha liberado o corpinho dela. Quando o meu cunhado, o irmão mais velho do Marcelo, ele escreveu uma mensagem muito linda e falou: eu vim para consolar e estou saindo consolado. O Marcelo decidiu que vai abrir uma organização chamada Isadora do Senhor, Isadora Brigel. Aí no momento que eu olhei, eu falei: meu Deus, a mesma coisa que eu pensei, como é que pode se eu não falei para ele o que é isso? Era Jesus já determinando os planos no meu coração, os planos que ele sonhou primeiro. Então, a partir do momento a gente começou a sonhar de como seria essa fundação, essa organização. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou pensar nisso? Já tem tanto pouco tempo. Senhor, eu não estou curada nem da minha dor, eu vou cuidar de outras crianças, dos filhos dos outros. Senhor, que prova é essa? Então passavam muitas coisas na minha cabeça. Meu Deus, como é que eu vou lidar com aquelas crianças? Eu vou ficar só chorando, vou ficar triste, não dá certo. E aí o Senhor, quando a Isadora fez 30 dias de recolhida, 30 dias morando com Jesus, a Lelinha teve um momento de oração com Deus e ela chegou lá em casa, né, toda feliz, pensando que ia trazer a notícia em primeira mão. Chegou em Slávia, Deus falou comigo e eu tive uma visão de um lugar assim, sai e eu para. Aí foi a hora que eu falei para ela: mulher, já é um plano, Deus já apresentou para a gente. Eu acho que isso não tinha 2, 3 dias de que tudo tinha acontecido. Então o que Deus está fazendo na nossa vida é algo muito rápido, é algo muito instantâneo. Pensou, já está fazendo, já está levando, já está mostrando, já está revelando e nos direcionando, porque por mim eu não estaria aqui, mas o Senhor nos trouxe, me trouxe, porque é preciso falar o que o Senhor tem feito na minha vida. É preciso, eu não posso guardar para mim. Os testemunhos servem para isso, para levar até a vida de vocês, para nos edificar, para nos transformar. Não é obrigado vocês passarem pelo que eu passei, né? O Senhor convida hoje para ir aos pés do Senhor. Ele convida hoje a renunciar ao que está te tirando da presença de Deus, que não precisa ser necessariamente alguma coisa ruim, como o nosso pastor fala. As coisas boas também nos afastam da presença do Senhor. E o Senhor, Ele quer isso, Ele quer nos convidar para ter um relacionamento com Ele. E naquele momento, o Marcelo chegou, a gente, né, teve aquele momento muito dolorido, né, que foi se despedir, mas o Senhor já tinha colocado no meu coração, minha filha já não estava mais ali eu falava: Senhor, mas eu amo cada pedaço, né, eu estou apegada com o cabelo, com a pele, com o ossinho, com tudo, Senhor Jesus, Tu me deu, né, mas o Senhor gerou uma convicção no meu coração, de que ela já não estava mais lá, né, e aquilo ali foi confortante para mim, foi aliviando minha dor, e eu venci aqueles dias, para a glória de Deus. E eu estou aqui, gente, para mostrar para vocês que é possível seguir Jesus, mesmo Ele dando dor para a gente, mesmo Ele permitindo dor, que a dor chegue à nossa tenda. E 2 meses depois, nós já tínhamos alinhados com nossos pastores sobre o nosso desejo, né, o desejo que o Senhor colocou no nosso coração. E nasceu o projeto Isadora do Senhor. Amém. Para a glória de Deus, ele assiste quase 25 crianças, dia 20 de setembro de 2019, mesmo com tudo aberto, ferida aberta, sangrando ainda. Para a glória de Deus, nós estávamos lá na Vila da Paz, abrindo, né, perspectivas de vida, de sonho, para crianças que eu não conhecia, mas que hoje eu chamo de filhos. Então, tudo é para a glória de Deus. Por isso que esse versículo fala tanto ao meu coração. Não existe nada que o Senhor permite que a gente faça, que a gente não possa transformar em flores para a glória dele. Então eu convido vocês hoje a ter um relacionamento com Jesus, a ter uma intimidade maior com Ele, né, para que o relacionamento seja alinhado como o céu quer, porque o céu nos espera. O céu nos espera. Nós não nascemos para ficar aqui nessa terra. Não podemos passar a nossa vida vivendo apenas as nossas vidas, né, no nosso mundinho fechado, fazendo uma coisinha legal aqui e ali. Nós devemos sim nos mover com fé, aceitando a vontade soberana do Senhor e louvando em todo o tempo. Os louvores me curam, eles também curam você. O Senhor habita em meio aos louvores. Então eu te convido hoje a, antes de
dormir, ter um momento de comunhão com o Espírito Santo, porque se Ele me trouxe aqui foi para falar com alguém, com algumas de vocês, eu acredito muito na eternidade. Nós devemos nos preparar para ela, não para cá. Aqui é momentâneo, beleza passa, juventude passa, dinheiro passa. Eu trocaria tudo que eu tenho para ter a minha filha de volta, entendeu? Então a gente não precisa perder para estar nos caminhos do Senhor. E outra coisa que me incomodava muito era aquela frase que eu tinha falado lá na montanha: Senhor, eu não queria ir para ti pela dor, eu queria pelo amor. E o Senhor falou comigo de novo, irmãs. Ele falou: filho, quem te disse que eu te trouxe pela dor? Eu te trouxe pelo amor que eu recolhi tua filha, pelo amor que eu liberei a salvação na tua casa. Hoje vocês são meus, isso é amor. Isso é amor que tu está sentindo, é natural, é a falta, é a ausência da carne, é natural, filha. E aí, ele me deu esse outro versículo que fica no capítulo 8 também, versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelha para o matadouro. Então, em todas as coisas, somos mais que vencedores. O Senhor é bom. E eu declaro aqui perante a vocês que o Senhor me entregou vida nova. Ele não liberou para a Isadora naquele momento, porque ela não precisa. A Isadora cumpriu o propósito dela com excelência. Através dela, ela foi canal de bênção, de resgate para a minha casa. Não só a minha casa foi alcançada, todas as pessoas que moram comigo, para a glória de Deus, todos hoje servem ao Senhor. Nós não vivemos mais para nós vivemos para agregar o céu, para somar ao reino. E o meu plano é viver os planos de Deus. E o Senhor tem permitido eu ainda contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito. Hoje a minha família, minha fazenda, que era um local que superabundava o pecado, não abundava o pecado, hoje superabunda a graça. Lá é um local de restauração, é separado do Senhor. Nada do que não me agradava e não agrada o coração do Senhor não entra, não é permitido, porque lá nós nos posicionamos, não aceitamos. Então o Senhor, Ele precisa disso. Sabe por que eu vivi 14 anos, 13 anos de casada, insatisfeita, porque meu marido bebia, porque ele bebia mais, ia para a festa e voltava, bebia mais, sabe por quê? Porque eu não me entreguei, porque eu não paguei o preço. Então eu não me posicionei de chegar, eu não permito mais, eu não quero mais isso aqui, eu quero que Jesus entre. Por quê? Porque a gente fica com medo de perder pessoas, perder coisas, perder amigos, e a gente perde. O Senhor leva eles por um tempo, mas o Senhor traz, vai trazer todo mundo, restaurar todo mundo novo, para a glória de Deus. E o Senhor também, nesse tempo, né, de luto, o Senhor, Ele levantou pessoas estratégicas. Gente, o Senhor pensa em tudo. Deus, Ele pensa em tudo, e nos mínimos detalhes. É como a pastora falou, Ele se preocupa com tudo, com a nossa louça, com o guarda-roupa, ele se preocupa nos detalhes, porque nós somos filhas amadas deles. Mas nós precisamos nos posicionar e não servir a um Deus só para receber bênção, para poder ser abençoada, para poder ser próspera. Não podemos, nós devemos servir Ele pelo que Ele é. Ele é Deus e Ele precisa e Ele quer ser adorado, Ele quer ser exaltado. E eu estou aqui, não para que vocês me vejam, mas para vocês verem o que Jesus fez na minha vida. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor, com a certeza de que a eternidade é logo ali. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é Deus tremendo. E como nós nos maravilhamos de ver alguém contando os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito de maravilhoso na sua vida.